Olá, bem-vindos! Aqui é a professora Ana Lúcia e o objetivo desse vídeo é conversar um pouquinho sobre gráficos, que é um tópico que gera muitas dúvidas, mas se soubermos usar, é uma ferramenta muito poderosa. Mas o que é um gráfico? Um gráfico é uma representação geométrica ou um desenho que pode ser feito para mostrar a relação entre duas ou mais variáveis ou grandezas. Os gráficos não são usados apenas na matemática. Vamos ver exemplos também de outras áreas. Aqui temos um gráfico, pois em cima do mapa do Brasil foram colocadas as temperaturas máximas esperadas em diversas capitais em determinada data. As mesmas informações estão colocadas nesta lista do lado direito, mas observe, apesar de serem as mesmas informações, a apresentação das temperaturas em cima do mapa nos dá algo a mais, uma visão mais ampla da distribuição da temperatura e é mais fácil de perceber algumas nuances, como se em alguma região estará com uma concentração maior de capitais com temperatura mais alta ou não. Este gráfico que estou mostrando para vocês agora é uma parte do mapa de biografias feito em 1765 pelo britânico Joseph Priestley. Ele engloba cerca de 2.000 nomes de pessoas importantes que viveram entre 1200 AC e 1800 DC e foi dividido em 6 categorias. Nesse trecho em particular, podemos ver, por exemplo, que quando Pitágoras nasceu, em 570 AC, Tales ainda era vivo, e que Euclides viveu muito tempo depois, em torno do ano 300 AC. Ou seja, o objetivo desse gráfico era comparar os períodos de vida dos grandes nomes da humanidade e visualmente perceber quem era contemporâneo, quem era mais velho, quem era mais novo. Outro exemplo clássico da importância dos gráficos é esse aqui. Esse gráfico foi feito pela fundadora da enfermagem moderna, a Florence Nightingale. Ela, atuando como enfermeira na linha de frente da Guerra da Crimeia, percebeu que os soldados estavam morrendo, mais por doenças como cólera, disenteria e infecções, que aqui estão representados nessa cor cinza clara, de área maior, do que pelos ferimentos de guerra, que aqui estão representados por essa cor preta ou cinza escura de área menor. Ela desenhou esse gráfico e o usou para basear os seus argumentos e conseguiu chamar a atenção para a importância das condições sanitárias dos hospitais. Eu comecei com alguns exemplos diferentes, com o intuito de abrir um pouco a visão de vocês, mas é claro que aqui o nosso objetivo é fazer gráfico para representar funções matemáticas. Então vamos falar sobre o plano cartesiano. Em 1637, René Descartes apresentou no seu livro Discurso sobre o Método a ideia de especificar a posição de um ponto em uma superfície usando dois eixos que se intersectam. Ele não foi o primeiro a usar essa ideia, mas ele foi responsável pela popularização dela. Inclusive, o nome que usamos, plano cartesiano, é derivado do nome de Descartes. Antes de entendermos o plano cartesiano, vamos recordar o que é a reta real. A reta real é uma representação gráfica dos números reais de forma crescente com escala, da esquerda para a direita. Essa representação é muito boa, porque todos os números reais, sejam eles inteiros, racionais, irracionais, positivos, negativos, todos eles, enfim, possuem o seu lugar na reta determinado de maneira única pela escala. Ou seja, por exemplo, o número meio está exatamente no meio entre os números 0 e 1. E vale também o contrário. Ou seja, todo ponto da reta corresponde a um número real. Repetindo, todo número real possui seu lugar na reta e todo ponto da reta corresponde a um número real. Agora podemos falar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas reais cruzadas nas origens de ambas e formando um ângulo de 90 graus entre elas. Usamos o plano cartesiano para representar pares ordenados x, y. Observe o que eu acabei de falar, pares ordenados. Então, existe uma ordem. Convenciona-se que o primeiro número do par, o x, será representado no eixo deitado, chamado eixo das abscissas, e o segundo número do par, o y, será representado no eixo em pé, o eixo das ordenadas. Por exemplo, se quisermos representar o ponto 3, 4 no plano cartesiano, devemos fazer o seguinte. Localizamos as coordenadas 3 no eixo x e 4 no eixo y. Aí traçamos paralelas ao eixo y, passando por x igual a 3, e ao eixo x, passando por y igual a 4. O cruzamento dessas paralelas determina a posição do ponto 3, 4. Reforço que o ponto 3, 4 é apenas um ponto no plano. Ele possui duas coordenadas, mas é apenas um ponto.
Agora vamos fazer o contrário. Se eu tenho um ponto representado no plano cartesiano, como saber as coordenadas dele? Pause esse vídeo um instante e tente encontrar as coordenadas do ponto marcado no plano. Para saber as coordenadas do ponto, imagine que estamos espremendo esse ponto em cima dos eixos, um de cada vez. Se espremermos esse ponto em cima do eixo x, vemos que caímos em cima do menos 3. Então essa é a coordenada x. Se espremermos esse ponto em cima do eixo y, caímos em cima do 2. Então essa é a coordenada y. Logo, estamos falando sobre o ponto menos 3 e 2. Você acertou? Agora pause o vídeo, pegue um pedaço de papel, desenhe um plano cartesiano e represente nele o ponto 0, menos 4. Os pontos que têm coordenada x igual a 0 estão sempre sobre o eixo y. Observe que se fizermos aquele exercício mental de esmagar o ponto em cima do eixo x, cairemos exatamente do x igual a 0. Portanto, a posição do ponto 0, menos 4 é em cima do eixo y, exatamente no y igual a menos 4. Então, você acertou essa? Agora pause o vídeo novamente e localize esses pontos no plano cartesiano que você desenhou no papel. E então, você conseguiu? Está aqui o desenho do plano cartesiano para você conferir. Com esse vídeo, iniciamos o assunto gráficos, mas tem muito mais ainda para estudarmos. Aguarde os próximos vídeos. Muito obrigada!